Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sábado, né? Sabadão aí, dia 26 de abril. Separei para vocês aqui 12 jogos, né? Uma rodada aí muito boa, vamos ter muitos jogos interessantes, né? E com isso a gente vai estar analisando juntos aqui 12 partidas que eu separei para vocês, e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto e logo em seguida um bingo pra gente brincar aí nesse sabadão, tá show? Já vou pedindo ajuda de vocês aí para deixar um like aqui no vídeo, que é muito importante, né? Para fortalecer aí o trabalho aqui do BetGreen, e quem puder também comenta, né? Deixa seu comentário aí, que é importante, né? Deixa aí seu elogio, crítica, sugestão, o que você tá achando dos palpites, dos bilhetes, tá? Não deixa de comentar, porque seu comentário é importante pra gente melhorar cada vez mais o canal BetGreen para vocês. E quem ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho do lado para receber notificação de todo vídeo que eu lançar aqui. E nessa rodada, galera, a gente vai ter aqui, ó, a disputa do título aqui da Escócia, né? A Premiership aqui, vamos ter um jogo bem interessante. Campeonato inglês, Premier League, Bundesliga, né? Campeonato alemão aí, a Elite. Vamos ter também aqui Brasileirão Série A, que não pode faltar. Vamos ter aí o grande clássico aqui da Copa do Rei, né? Barcelona e Real Madrid. Vamos ter Série B do Brasileirão também e Campeonato do Uruguai, né? Uma rodada muito boa aí. E a gente vai começar falando aqui do primeiro jogo, galera. Deixa eu voltar aqui, eu sempre esqueço que atualizou. Vamos lá. Pum, pronto. Vamos falar do primeiro jogo aqui, que é o Campeonato da Escócia, Premiership, disputa do título, né? A gente vai ter o Dundee United contra o Celtic, né? O poderoso Celtic, jogo 8h30 da manhã. O jogo vai ser na casa do Nudi, mas o Celtic aí já está com uma vantagem bem considerável, né? Possivelmente vai ser campeão aí do Campeonato da Escócia, né? Lembrando que eles vão, os 6 primeiros aí da primeira fase aí, eles vão para essa disputa do título e a pontuação continua, né? Então o Celtic está com 81 pontos e o vice, que é o Rangers, né? O rival aí do Celtic, né? Tá com 66, né? Então assim, só um milagre aí pro Rangers conquistar esse título e uma catástrofe pro Celtic perder, né? O Dundee, por sua vez, aí, com o time da casa, está em quarto lugar com 50 pontos, né? Vai tentar beliscar pelo menos aqui uma vaguinha na Liga Europa, né? Qualificação. E acredito que esse jogo tá muito bom para gols, né? Especialmente que a gente tá falando do Celtic aí, que é o melhor ataque do campeonato, com 97 gols em 33 partidas, né? Ataque simplesmente aí fulminante, né? Tem o artilheiro do campeonato, tem aqui o Maeda, né, o japonês aí com 16 gols, mas é um time que tem muitos jogadores aí com uma média aí acima de 8 gols, por exemplo, né? Tem muitos jogadores aí, é um time que tem assim o coletivo muito forte, né? Então acredito que nesse jogo aqui a gente vai ter oportunidade de assistir muitos gols, né? E a gente vai ver no confronto direto, são 4 vitórias do Celtic e um empate nos últimos 5 jogos. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando aí é a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, fora vence, né? Celtic para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 para o Celtic. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Inglês, Premier League, vamos ter o Chelsea contra o Everton, jogo 8h30 da manhã, o jogo vai ser na casa do Chelsea. O Chelsea que pode aí entrar no grupo dos 5 melhores aí nessa rodada, né? Basta vencer esse jogo e torcer pro tropeço aí de Newcastle e do Nottingham, né? Que são equipes que estão acima aqui. Só que na pior das hipóteses aí, o Chelsea não se distancia dessa galera, né? Vencendo esse jogo vai a 60 pontos, então de forma momentânea já pega aqui a 4ª posição, porque tem um saldo de gol melhor do que o Nottingham, né? Que também tem 60 pontos, né? Então o Chelsea vencendo esse jogo aí, entra na briga aí para conquistar uma vaga aí na Champions da próxima temporada. Lembrando que é uma equipe que começou a temporada muito mal e no segundo turno já vai fazendo a campanha bem melhor, né? E por isso está aí brigando na parte de cima da tabela. O Everton só vai cumprir tabela, né? Não tem chance de ser rebaixado e também não tem chance nenhuma de conquistar aqui vaga europeia, né? Então vai só cumprir tabela aí. E acredito que é jogo muito favorável para o Chelsea vencer. Os últimos 5 jogos do confronto direto, 2 vitórias do Chelsea, 1 vitória do Everton e 2 empates. E acredito que o fator de estar jogando em casa, o Chelsea é grande favorito. Então a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, Chelsea para vencer. E a segunda opção, menos de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa.
Agora vamos aqui para o campeonato alemão, Bundesliga. Vamos ter aí o líder do campeonato Bayern de Munique enfrentando a boa equipe do Mainz. Esse jogo que acontece às 10h30 da manhã. O jogo vai ser na casa do Bayern de Munique, que está bem próximo de conquistar esse título, né? Eu particularmente torço para o Borussia Dortmund aqui no campeonato alemão, né? Porém, eu vou estar torcendo aí para o Bayern vencer só por causa do Harry Kane, né? O cara não tem título na carreira, né? Sempre sendo artilheiro, inclusive é artilheiro aqui, né? Da Bundesliga com 24 gols. E infelizmente o cara não tem título na carreira, né? Por incrível que pareça. Então não vou estar torcendo aí pro Bayern de Munique, porque Borussia, coitado, Borussia tem chance só de pegar talvez aí uma vaguinha aí na Champions, e olha lá. Não tem mais chance de disputar por título. Então, entre Bayern de Munique e Leverkusen, prefiro que o Bayern seja campeão aí por conta do Harry Kane, né? Mas enfim, o Bayern de Munique está com 72 pontos, enquanto o vice-líder aqui tem 64, né? Que é o Leverkusen. Então são 8 pontos de diferença, né? E acredito aí que o Bayern tem grande possibilidade aí de ficar próximo mais ainda desse título, vencendo esse jogo contra o Mainz e torcendo para um tropeço do Leverkusen, que vai ter jogo chato contra o Augsburg. O Mainz, por sua vez, está em 6º lugar, vai fazendo uma boa campanha, né? Vai tentar beliscar aí pelo menos uma vaguinha na Conference League, Liga Europa, ou quem sabe até surpreender e conquistar uma vaga aí na Champions, né? É uma equipe aí que tem chance de ficar entre os 6 melhores pelo menos. Confronto direto entre essas duas equipes, a gente vai ver 3 vitórias do Bayern de Munique e 2 vitórias do Mainz, né? O Mainz costuma ser uma pedra no sapato aí do Bayern de Munique, né? Mas pelo momento aí, pela importância do resultado, principalmente o Bayern de Munique e o fato de estar jogando em casa, né? Eu vejo favoritismo, né, do Bayern para vencer esse jogo. Mas a princípio a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de 2 gols e meio na partida, tá? Acredito que é a dica mais segura para esse confronto. E a segunda opção a gente pega casa -1 handicap asiático, né? Para o Bayern vencer por 2 gols de diferença ou mais. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-1 casa. Agora vamos aqui para mais um jogo do campeonato alemão, né, da Bundesliga. Vamos ter o Hoffenheim contra o Borussia Dortmund, né, o meu Borussia aí que decepcionou nessa temporada, né. Jogo que acontece às 10h30 da manhã, o jogo vai ser na casa do Hoffenheim, né. O Borussia Dortmund aí tá tentando aí entrar no grupo aqui dos 6 melhores e tentar conquistar pelo menos uma vaguinha em alguma liga europeia, né, Conference League, Liga Europa ou até mesmo Champions. A equipe está com 45 pontos, se vencer vai a 48, então pega a 5ª posição aqui de forma momentânea, né, porque tem um saldo de gol melhor do que o Freiburg, né, e o Hoffenheim que está brigando para não ser rebaixado, porém tem uma vantagem de 7 pontos ainda, né, então querendo ou não, ainda tá tranquilo, né? Lembrando que restam aí 4 partidas, né? Depois desse jogo aí contra o Borussia, vão restar 3. O Heidenheim, que é o primeiro da zona do rebaixamento, tá jogando nesse exato momento, tá empatando. Possivelmente deve perder pro Stuttgart, né? Stuttgart tem uma equipe melhor, mas por enquanto tá ficando aí 7 pontos à frente aí, né? O Hoffenheim do Heidenheim que tá empatando nesse exato momento. Acredito que é jogo bom aí pro Borussia conquistar uma vitória, se jogar o que sabe, né? Os últimos 5 jogos aí, por exemplo, do Hoffenheim, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, e o Borussia 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Vai fazendo uma boa campanha aí nesses últimos 5 jogos. Confronto direto, são 3 vitórias do Dortmund, 1 vitória do Hoffenheim e 1 empate aí nos últimos 5 jogos. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica ambos marcam, né? Acredito que vai bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Borussia Dortmund, 2-1 fora. Agora vamos aqui para o campeonato inglês Premier League, vamos ter o Newcastle contra o Ipswich, jogo que acontece 11 horas da manhã, o jogo vai ser na casa do Newcastle, né? Newcastle que está brigando aí para se manter entre os 5 melhores e conquistar aí vaga para Champions, né? Tá em 5º lugar com 59 pontos, se vencer vai a 62, então passa o Nottingham e passa o Manchester City, né? Lembrando que o Manchester City, por exemplo, já tem 34 partidas, o Newcastle vai completar 34 partidas aí contra essa equipe aí do Ipswich, né? E lembrando aí que vão ficar restando 4 jogos apenas aí depois desse jogo, né, contra o Ipswich, né? Então um jogo muito importante aí pro Newcastle vencer em casa e continuar aqui nessa briga aí, né, para conquistar uma vaga aí entre os 5 melhores. O time do Ipswich tá brigando para não ser rebaixado, dificilmente vai sair, né? São 15 pontos de diferença aí para cima do West Ham, né, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Então acredito que os 3 rebaixados já tá definido aqui, tá? O Ipswich, o Leicester já foi, né, rebaixado, e o Southampton já rebaixado aí uns 20 rodadas atrás. Então o Ipswich aí também é outra equipe que possivelmente já vai ser rebaixado, especialmente se perder essa rodada e o West Ham e o Tottenham vencer, né? Então já vai estar aí 99,9% aí rebaixado o Ipswich, né? Então situação aí delicada para o visitante.
Os últimos 5 jogos aqui do Newcastle, 4 vitórias, 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Ipswich, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No confronto direto, são 3 vitórias do Newcastle, 1 vitória do Ipswich e 1 empate nos últimos 5 jogos. Aqui a primeira opção que a gente vai estar pegando, galera, é a dica mais de 2,5 gols na partida. E a segunda opção, casa vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-0 casa. Agora vamos para mais um jogo aqui do campeonato alemão. Vamos ter o Frankfurt jogando em casa contra o Red Bull Leipzig. Jogo que acontece 1h30 da tarde. Jogo muito bom aí para ambos marcam, tá, galera? Já vou adiantando para vocês. São duas equipes aí que estão brigando para se manter entre os 4 melhores, né? O Frankfurt fazendo uma ótima campanha aí em terceiro lugar com 52 pontos, podendo chegar a 55 e ficar próximo aí da classificação para a próxima temporada aí da Champions, né? E o Red Bull Leipzig vencendo esse jogo aí vai somar a mesma pontuação do Frankfurt, né, e principalmente se distanciar aí do Freiburg, né, que é uma equipe que também está na briga aí para tentar tirar aí a vaga aí, a 4ª posição aí do Red Bull Leipzig ou quem sabe do Frankfurt, né? Mas o Frankfurt, como está à frente aí, a bola da vez é o Leipzig, né? Então é jogo complicado aí pro Red Bull Leipzig, que vai ter pedreira pela frente, né? Jogando em casa aqui a gente vai dar uma olhada. O Frankfurt tem 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, enquanto fora de casa o Leipzig tem 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. No confronto direto a gente vai dar uma olhada aqui. São 3 vitórias do Leipzig, 1 vitória do Frankfurt e 1 empate nos últimos 5 jogos, né? Mas como a gente está falando de momento, o momento do Frankfurt é bem interessante, né? Acredito que vai tentar buscar aí uma vitória, ou quem sabe o empate não seria tão ruim, né? Ainda mais que vai estar jogando com a equipe chata que é o Leipzig. A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica ambos marcam, e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora, próximo jogo aqui, Brasileirão Série A. A gente vai ter aqui o Internacional contra o Juventude, hein? Clássico aí gaúcho. A gente vai ter esse jogo que acontece 4 horas da tarde. O jogo vai ser na casa do Internacional. Na classificação, o Internacional tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, 6 pontos aqui em 12º lugar. E o Juventude tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com 7 pontos aí em 9º lugar, né? É uma equipe chata quando joga em casa, mas agora vai estar jogando fora, né, do seu estádio. Porém, vai com certeza aí os torcedores do Juventude apoiar a sua equipe, especialmente que é tudo ali da mesma cidade, né, teoricamente. Os últimos 5 jogos do Internacional, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Juventude, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto, 3 vitórias do Internacional, 1 vitória do Juventude e 1 empate, né? Então assim, o Internacional tem levado a melhor, principalmente nos jogos mais recentes, né? No Gauchão, por exemplo, o Internacional venceu por 2-0. Aqui nesse jogo, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, no caso Internacional para vencer, e a segunda opção, menos de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-0 Internacional. Agora vamos aqui para o grande clássico aqui da Copa do Rei, né? A gente vai ter aí a grande final, né? Lembrando que é jogo único, né? Então não tem essa coisa de fora, casa, casa fora, né? Localização neutra aí vai ser no La Carturra, acho que é assim que se pronuncia, né? La Carturra. Esse jogo que acontece 5 horas da tarde. A gente vai ter o Barcelona aí que está no momento melhor do que o Real Madrid, né, galera? Os últimos 5 jogos aí do Barcelona, 4 vitórias e 1 derrota. E o Real Madrid, 3 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, 3 vitórias do Barcelona seguida, né? No amistoso aí no mês 8 do ano passado. Aí teve uma vitória no Campeonato Espanhol do ano passado aí, né, em outubro, por 4-0, e também teve aí no início do ano, né, a Supercopa da Espanha aí, onde o Barcelona goleou novamente por 5-2, né? Então o Barcelona tem levado a melhor nesses últimos jogos, né, nos jogos mais recentes, vamos dizer assim. E acredito aqui que, querendo ou não, entra como favorito, né? Obviamente que é clássico e tudo pode acontecer. Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 Barcelona. Agora vamos aqui para o próximo jogo, mais um jogo do Brasileirão, né? Vamos ter o Mirassol contra o Atlético Mineiro, 6h30 da tarde esse jogo. Jogo interessante, tá, galera? O Mirassol aí não é uma equipezinha tão boba assim não, né? Até o momento tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, com 6 pontos aqui em 11º lugar. Está numa posição melhor do que o Atlético Mineiro, né, que está na zona do rebaixamento, né, em 17º lugar aí, com 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 5 pontos até o momento. Obviamente que é início de campeonato, mas se a gente for pegar aí, o Mirassol é uma equipezinha chata que gosta de empatar, né?
Os últimos 5 jogos do Mirassol, uma vitória, 3 empates e uma derrota. E os últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Confronto direto não tem nenhum jogo. E aqui acredito que a melhor opção que tem é o mercado de gols, né? Especialmente que o Mirassol aí é uma equipezinha que vai para cima, né? Até o momento no campeonato tem 9 gols marcados e 7 gols sofridos. Uma média aí de quase 2 gols por partida marcado, né? E uma média um pouco acima de 1 gol sofrido por partida, né? E o Atlético Mineiro, por sua vez, sofreu 6 gols nos últimos 5 jogos, né? Então tá com uma média de 1 gol sofrido e uma média aí de quase 1 gol marcado por partida, né? Então, jogo muito bom aí pra gente assistir 2 gols ou mais e quem sabe também o ambos marcam, né? Então, primeira opção a gente pega o mais de 1 gol e meio na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora vamos aqui para a Série B do Brasileirão, vamos ter Avaí jogando em casa contra o América Mineiro, 8 horas da noite esse jogo, né? O jogo vai ser na ressacada, né? No estádio aí do Avaí, e a gente vê as duas equipes bem, né? As duas equipes na parte de cima da tabela, especialmente o América Mineiro, que é vice-líder com 9 pontos, né? São 3 vitórias e uma derrota até o momento, podendo até assumir a liderança vencendo esse jogo, né? Já que o Atlético Paranaense jogou e perdeu, e a mesma coisa vale aqui para o Avaí, que tem 8 pontos, né? 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Se vencer esse jogo, pega a liderança também, né? Então, assim, é jogo valendo liderança aí para as duas equipes, né? Principalmente para o América Mineiro, que tem a pontuação melhor, né? Tem um ponto a mais. Os últimos 5 jogos aqui do Avaí, 2 vitórias, 3 empates, e os últimos 5 jogos do América, 4 vitórias e uma derrota. Nos últimos 5 jogos do confronto direto, 2 vitórias do América Mineiro, 1 vitória do Avaí e 2 empates, né? Então, assim, é um jogo que promete ser bem equilibrado. A primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 América Mineiro. Agora vamos aqui para o Campeonato do Uruguai, a gente vai ter aqui o Nacional jogando em casa contra o Andrés, jogo que acontece 8h15 da noite. Acredito que o Atlético Nacional é favorito demais para vencer esse jogo, né? Terceiro colocado aí com 22 pontos, vencendo esse jogo vai a 25, né? Então pega aqui a vice-liderança e joga pressão aí para o Juventude, para o Liverpool, Montevidéu, né? Que também vão jogar nessa rodada, e o Nacional que vem de 3 vitórias seguidas, né? Venceu por 4-0 fora de casa o Cerro Largo, aí venceu o Danúbio por 2-0, e no último jogo aí do Campeonato do Uruguai venceu o Miramar por 3-1 fora de casa, né? Então tá aí numa sequência boa. Já o Andrés, 1 vitória, 6 empates e 5 derrotas, só venceu uma partida até o momento, né? Tá com 9 pontos. Nos últimos 5 jogos não venceu, né? 3 empates e 2 derrotas, e com isso eu vejo favoritismo total do Nacional, né? No confronto direto a gente vai ver 5 vitórias do Nacional nos últimos 5 jogos. Então aqui acredito que não tem o que inventar, né, galera? Primeira opção a gente pega a dica casa vence, e a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Nacional. Agora, nosso último jogo aqui, a gente vai ter o grande clássico carioca aqui do Brasileirão Série A, né? A gente vai ter Botafogo e Fluminense, 9 horas da noite esse jogo, o jogo vai ser no Tapetim, mas eu particularmente vejo o favoritismo do Fluminense, que está no momento melhor do que o Botafogo, né? O Botafogo nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, né? Não vai vivendo um momento legal, na Libertadores está numa situação complicada, e na classificação a gente vê o Fluminense terceiro colocado com 10 pontos, né? Tá aí com 3 vitórias, 1 empate e uma derrota, fazendo a campanha muito boa, e do outro lado a gente tem o Botafogo que só venceu uma até o momento, né? 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 5 pontos até o momento aqui em 15º lugar. O confronto direto a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai ver o Botafogo vencer os últimos 5 jogos, né? Tem esse tabu aí pro Fluminense quebrar, e eu acredito que vai acontecer aí nessa rodada, tá? Acredito que é jogo aí pro Fluminense vencer ou talvez empatar, né? A primeira opção que a gente vai estar pegando aqui, galera, é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção a gente pega fora ou empate, né? Fluminense ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Fluminense. Talvez um empate de 1-1. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sábado. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete da rodada e logo em seguida nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aqui da rodada, né? Na verdade, o bilhete da rodada, né? Que o próximo é o bingo, né? A gente pegou aqui 3 jogos nesse bilhete da rodada. O primeiro jogo, Campeonato Alemão, jogo entre Bayern de Munique e Mainz. A gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Segundo jogo, Copa do Rei. A grande final é entre Barcelona e Real Madrid. A gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo.
E o terceiro jogo, Campeonato Brasileiro, jogo entre Internacional e Juventude, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 2,7, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$207,44. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse sabadão. Agora eu vou estar deixando para vocês o bingo da rodada, tá, galera? Esse bingo de sabadão aí, e ele ficou assim, ó. A gente pegou aqui 4 jogos, tá? O primeiro jogo, campeonato inglês, jogo entre Chelsea e Everton, a gente pegou vitória do Chelsea. Segundo jogo, campeonato alemão, Hoffenheim contra o Borussia Dortmund, a gente pegou aqui o ambos marcam. Aí o terceiro jogo, campeonato brasileiro, Série A, jogo entre Internacional e Juventude, a gente botou aqui Internacional para vencer. E o quarto jogo, campeonato do Uruguai, Nacional contra o Montevideo Wanderers, a gente pegou aqui vitória do Nacional. No final a gente teve uma odd aí de 4,71 no nosso bingo, tá? Ficou uma odd aí bem interessante e pela lógica vai bater essas 4 opções, né, que a gente selecionou aqui nesse bingo. Fechou, galera? Lembrando que eu vou estar deixando o link desse bingo aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. É só você clicar no link, você já vai direto pro bilhete pronto, sem a necessidade de ficar procurando jogo por jogo e mercado por mercado, tá? Vai estar prontinho aí, só você colocar o valor que você deseja estar fazendo a entrada. Fechou, galera? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e quem puder também compartilhe o link desse vídeo aí nas suas redes sociais e com seus amigos. Fechou, galera? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nesse sabadão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!